Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, os versos 6 e 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa noite. Quando a gente lê esse texto, a pergunta que surge é: qual é o contexto desse texto? Porque Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, falando da necessidade de contribuir, da necessidade de ofertar, falando de que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, falando de que é preciso fazer isso com a generosidade de coração, falando que Deus ama a quem dá com alegria. Qual é o contexto disto? O contexto desse texto é a coleta que o apóstolo Paulo estava organizando para socorrer a igreja em Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava passando por grandes necessidades, e então Paulo incentivou as igrejas para que pudessem contribuir com aquela igreja. A igreja de Corinto, ela tinha se comprometido em ajudar os irmãos de Jerusalém. Mas, infelizmente, a igreja de Corinto estava sendo muito lenta em cumprir o que eles tinham prometido. Estava sendo lenta e estava demorando em ajudar, em socorrer, em se voluntariar para socorrer aquela igreja irmã. Então o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto para incentivá-la, para encorajá-la à generosidade, a se tornar uma igreja generosa para ajudar a comunidade cristã em Jerusalém. O apóstolo Paulo, então, ele cita as igrejas da Macedônia, como Filipos, Tessalônica e Bereia. Estas igrejas, elas estavam passando por grandes dificuldades financeiras. Estavam passando por pobreza, estavam passando por perseguição. Mas mesmo assim, pelos problemas financeiros que elas enfrentavam, pelas dificuldades financeiras e pela perseguição que estavam sofrendo, elas pediram para ofertar à igreja de Jerusalém. Pediram para contribuir com a igreja, mesmo elas não tendo muita coisa, elas pediram para fazer isso e fazer isto com alegria. E aquelas igrejas da Macedônia, mesmo na pobreza e na perseguição delas, elas foram extremamente generosas com a igreja de Jerusalém. E aí então surge a questão: o que é generosidade? Generosidade é a disposição de compartilhar ou oferecer aos outros de forma altruísta, sem esperar nada em troca. Generosidade é essa disposição de compartilhar com as pessoas e oferecer para as pessoas coisas que nós temos, de uma forma altruísta, sem esperar troco, sem esperar que elas nos dê alguma coisa em volta. Agora, o que é uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa é alguém que demonstra disposição em ajudar, em compartilhar, em cuidar dos outros de maneira altruísta, sem buscar reconhecimento ou recompensa.
Uma pessoa generosa é alguém que ajuda, que abençoa as pessoas. De uma forma altruísta, de uma forma voluntária, de uma forma extremamente generosa. Não querendo reconhecimento, ou não querendo nenhum tipo de recompensa. O que nós queremos compartilhar com a igreja hoje, então, a partir desse texto, é o seguinte: um coração generoso é reflexo do caráter generoso de Deus. Um coração generoso, uma pessoa generosa, uma pessoa que tem um coração generoso, é reflexo do caráter generoso de Deus. E olhando isso, nós queremos compartilhar 3 pontos interessantes e importantes que esse texto vai nos chamar a atenção. A primeira coisa é a generosidade de Deus para conosco. Deus, ele é um Deus extremamente generoso. Charles Spurgeon afirmou o seguinte: o Senhor é glorioso em sua generosidade. Ele não se limita a dar, mas dá em abundância, transbordando graça e misericórdia para o seu povo. Spurgeon diz que Deus, ele é tão generoso que ele não apenas se limita a dar, mas ele dá abundantemente, ele transborda em graça, em oferecer generosamente bênçãos ao seu povo. E essa generosidade divina, ela se manifesta não apenas no ato da criação, ele ter criado o mundo, ter criado o universo, ter criado a terra, ter criado as coisas, mas em prover todos os recursos necessários para o ser humano viver. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, ele também criou todas as possibilidades para que o homem pudesse viver e viver muito bem. Mas essa generosidade de Deus, ela vai ser demonstrada de uma maneira muito especial em Cristo Jesus. João capítulo 3, verso 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa generosidade de Deus, ela se manifesta de forma plena em Ele ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, em Ele ter enviado Jesus num ato de generosidade para morrer no nosso lugar, em Ele ter enviado Jesus para que por meio dele nós nos tornássemos filhos dele, para que por meio de Jesus nós pudéssemos viver uma vida eterna com Ele. E então, quando nós olhamos para a pessoa, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, quando nós olhamos para o que Ele fez na cruz, ali manifesta toda essa generosidade de Deus para conosco. Deus, Ele foi generoso ao enviar Jesus para morrer na cruz por nós, levando os nossos pecados, e ao nos dar o presente de vida eterna. R.C. Sproul, ele disse: a generosidade de Deus é vista mais plenamente no Evangelho, onde Ele deu o que tinha de mais precioso, seu próprio Filho, para nos reconciliar consigo mesmo. Sproul, ele vai dizer, essa generosidade de Deus é expressa de uma maneira extraordinária no Evangelho, porque no Evangelho ele mostra toda essa generosidade de Deus em enviar Jesus, em dar para nós o que Ele tinha de melhor, o que Ele tinha de mais precioso, o que Ele tinha de mais importante, Ele generosamente doou, generosamente deu para nós. Consequentemente, Deus, Ele é a fonte de toda a generosidade. Ele nos amou ao enviar Jesus para morrer por nós, sem exigir nada, movido apenas por um amor incondicional e generoso. Deus não exigiu nada em troca. Ele simplesmente
doou, nos amou, se deu por nós. E queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos na palavra de Deus dezenas, centenas, milhares de exemplos da generosidade divina. A gente vê no deserto o maná que Deus deu para o seu povo, para que o seu povo vivesse durante 40 anos, sendo muito bem alimentado. Nós vemos a multiplicação dos pães com Jesus. Nós vemos diversas realizações de milagres por Jesus que revelam essa generosidade divina para conosco, essa graça generosa de Deus em vir ao nosso encontro, em nos socorrer, em nos abençoar, em cuidar de nós. Segunda coisa que a gente vê, então, é o chamado à generosidade. O apóstolo Paulo, ele incentiva a igreja de Corinto, apresentando razões para que aquela igreja praticasse a generosidade. Ele escreve para a igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês precisam ser generosos, mas vocês não podem ser lerdos na generosidade, porque tem pessoas que precisam. Vocês têm condições, vocês têm recursos, mas vocês estão demorando a socorrer, a praticar a generosidade, enquanto tem aquelas igrejas na Macedônia que são pobres e além da pobreza estão sofrendo perseguições, mas elas prontamente se voluntariaram em serem generosas e doarem e socorrerem a igreja. E então Paulo ele vai colocar princípios da generosidade. Ele vai falar do princípio da semeadura e colheita. Então ele vai dizer no verso 6, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartura. Paulo ele usa uma metáfora agrícola para ensinar esse princípio da generosidade. Quem é generoso em semear, colherá em abundância. Então Paulo diz o seguinte, se você é pouco generoso, você vai receber pouco. Se você for muito, você vai receber muito. A medida é a sua semeadura. A medida é o que você semeia. A medida é o que você planta. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Se você tem 5 hectares de terra e você só planta meio metro, você vai colher meio metro. Mas se você plantar nos 5 hectares, você vai colher 5 hectares. Então Paulo, ele é extremamente lógico. Quem é generoso em semear, vai colher o que ele semeia. Mas o apóstolo Paulo, ele não está falando apenas de aspectos materiais ou financeiros, mas ele está falando de bênçãos espirituais. Ele vai falar em Efésios, no capítulo 1, o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Paulo fala não apenas de bênçãos materiais, mas ele fala de toda sorte de bênçãos que estão à nossa disposição quando nós aprendemos a semear diante do Senhor. E isso significa que não é só semear dinheiro. Qualquer coisa que a gente semeia no altar do Senhor, qualquer coisa que a gente planta no mundo espiritual, a gente vai colher. Não importa, não importa o que seja. O apóstolo Paulo, ele quer então nos ensinar que o princípio da semeadura é um ato de fé. Por quê? Porque semear significa confiar em Deus.
Confiar no Deus que provê e reflete a lei espiritual da proporcionalidade. Que lei é essa? Paulo vai dizer, quem semeia pouco, colhe pouco. E isso destaca o princípio da reciprocidade. Eu não posso querer receber mais do que eu dou. Eu não posso querer isso. Paulo diz, é na proporção ou é na proporcionalidade que você semeia. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. Você vai receber de volta em abundância aquilo que você semeia. Mas se você semear pouquinho, não vai resolver. Apóstolo Paulo vai dizer que essa semeadura tem que ser pela motivação do coração. Tem que ter um coração motivado. Então ele vai dizer, cada um contribua conforme determinou em seu coração. Cada um contribua de acordo com o que se determinou no coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. É a nossa versão. E ele vai dizer, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele fala, você semeia de acordo com aquilo que você propôs no seu coração. Se você propôs semear isso, você semeie com alegria, com prazer, não por necessidade. A generosidade, consequentemente, ela deve ser voluntária e motivada pelo amor, não por pressão ou por um senso de obrigação. Por isso Paulo ele vai enfatizar e ele vai lembrar que Deus ama quem dá com alegria. Quem tem prazer em contribuir, quem tem prazer em ser generoso, quem pratica isso com uma extrema alegria, não é quem faz, olha, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso, não tem jeito, né? A gente fez a campanha do quilo para poder socorrer uma família necessitada. Poxa, eu vou socorrer porque se eu não socorrer vão saber que eu não fiz e vai pegar mal para mim. Paulo diz que a gente faz com alegria, com prazer. Se tem alguém que precisa, se tem alguém necessitado, eu vou fazer com alegria, eu vou ajudar com alegria, eu vou contribuir com alegria. É uma festa. Tem que ser uma festa. Poxa, eu vou ter que tirar. Eu estava pensando, esse dinheiro ia me ajudar a comprar o iPhone, agora eu vou ter que fazer isso. Não. Paulo diz que tem que semear com alegria. O ato de dar é uma decisão pessoal. Ninguém é obrigado a dar. É um ato pessoal. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Mas ele vai dizer que esse ato pessoal de você dar, como você determinou no seu coração, você também vai receber de acordo com o que você determinou no seu coração. Então, se você determinar no seu coração de dar pouco, de semear pouco, você também vai colher pouco de acordo com o que você determinou no seu coração. Nós não podemos esperar mais do que aquilo que a gente é capaz de fazer. É por isso que Jesus vai dizer, dai e ser-vos-á dado, boa medida, generosa, transbordante, sacudida, subirão sobre o vosso regaço. Ele fala, se você for generoso, você vai receber muita generosidade. Se você não for generoso, você não vai receber.
Mas você sempre vai receber na mesma proporção que você contribui, que você der. E Paulo não está falando, e a Bíblia não fala mera exclusivamente de dinheiro. Se você der muito amor, você vai receber muito amor. Se você der pouco amor, você vai receber pouco amor. É a sua medida que vai estabelecer o que você vai receber de volta. Por isso Paulo fala, quem semeia com abundância, vai receber em abundância. Quem semeia pouco, vai receber pouco. E a terceira coisa que Paulo, que o texto vai nos sugerir então, é o impacto da generosidade. Ao abençoarmos os outros com nossa generosidade, também nós somos abençoados. Quando nós somos generosos, quando nós somos abençoadores, nós também recebemos bênçãos. E a bênção não é meramente, ou não é essa questão de eu fazer algo para alguém e receber o reconhecimento. A bênção é saber que a minha generosidade abençoou alguém. Um dia desse ela estava compartilhando comigo. Aí falou o seguinte, olha amor, fulana, ela conseguiu se aposentar. Mas ela se aposentou porque eu paguei o INSS dela quase 10 anos. Isso é generosidade. É uma outra pessoa, nada a ver. Ela foi e contribuiu. Ela contribuiu generosamente para o INSS da outra pessoa para que ela pudesse se aposentar. E a bênção é que a pessoa conseguiu se aposentar. Não é o reconhecimento, não é o muito obrigado. É saber que o que a gente faz, ou o que a gente fez, contribuiu para abençoar a vida das pessoas. E quando a gente é generoso, e às vezes a gente não consegue entender isso. E quando a gente é generoso, as pessoas também se tornam generosas para conosco. Quando você aprende a exercer generosidade com as pessoas, Deus usa outras pessoas, pessoas até que você não conhece, para serem generosos com você, para te abençoarem. Nas situações mais estranhas da vida. Mas qual é esse impacto? Provérbios 11:25 vai dizer o seguinte: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Salomão ele diz que a alma generosa é aquela disposta a compartilhar o que tem. A alma generosa é aquela pessoa que ela tem, ou muitas vezes não tem, mas ela compartilha o que ela tem. Para abençoar as pessoas. A prosperidade são as bênçãos que Deus derrama sobre o generoso. Não se limitando, como nós já falamos, em bênçãos materiais apenas, mas incluindo bênçãos espirituais, bênçãos relacionais. Dar de beber é um ato de compaixão e de socorro, significando suprir a necessidade de alguém. Então Salomão diz o seguinte: quem dá de beber ao necessitado, quando você vê pessoas que necessitam e você ajuda aquelas pessoas e você socorre aquelas pessoas, às vezes com o que você tem.
E muitas vezes você socorre com aquilo com que você não tem, porque muitas vezes você divide o pouco que você tem para socorrer o irmão, para socorrer o outro. Então Salomão diz, quem dá de beber ao necessitado, a alma generosa, e quem dá de beber será desedentado. Quando ele fala que será desedentado, ele está dizendo que Deus retribui generosamente, cuidando daquele que cuida dos outros. Quando eu decido cuidar de pessoas, quando eu decido socorrer pessoas, quando eu decido abençoar pessoas, quando eu decido investir minha vida em pessoas no reino de Deus, Deus toma o propósito também de fazer a mesma coisa comigo, na proporção do que eu faço com o outro. É na mesma proporção. Pastor Taig, um dia, ele falou numa ministração, e ele falou, olha, eu não dou o dízimo. Eu dou aquilo que eu quero receber de Deus. E ele fala, se eu quero receber $50 mil, eu passo a estar a $5 mil. O meu dízimo não é o meu dízimo. O meu dízimo é aquilo que eu quero receber de Deus. O meu dízimo não é o que eu ganho, é o que eu quero receber dele. Porque ele diz que ele entendeu isso. A alma generosa recebe em abundância. Quanto mais a gente semeia, mais a gente recebe. E então aqui, há dois princípios que esse texto vai chamar a nossa atenção. O primeiro é, quem dá aos outros também é enriquecido. Pois a generosidade é uma manifestação da graça de Deus e fonte de alegria pessoal. Isso é quando a gente investe nossa vida no reino de Deus, quando a gente investe a nossa vida em ajudar pessoas, em abençoar pessoas. Entenda, não é meramente dinheiro. Não é meramente dinheiro, mas é também dinheiro. Mas quando a gente investe nossa vida em socorrer, em abençoar pessoas, nós também nos enriquecemos. Porque nós manifestamos que nós recebemos, que nós estamos ligados à fonte da generosidade que é Deus. E isso gera alegria em saber que o que a gente faz para investir em pessoas produz resultado, produz bênção. A segunda coisa o segundo princípio é que ao suprir as necessidades dos outros, Deus assegura que as nossas necessidades também serão supridas. A Bíblia ensina isso. Quando eu supro a necessidade de alguém, Deus supra a minha necessidade. Teve uns anos atrás, nós recebemos lá em Cabo Frio, os missionários da missão Horizonte. Eles passaram 15 dias lá num projeto missionário de evangelização que nós fizemos. E eles chegaram na igreja com uma Kombi velha caindo aos pedaços. Aí nós pegamos aquela Kombi, juntamos o pessoal da igreja, levamos para uma oficina e reformamos aquela Kombi. No outro dia, um dos missionários falou, reverendo, eu vou ter que ir embora, porque eu tenho que ir para Manaus fazer um curso. Vou fazer um curso de futebol, porque eu vou para a missão num país do Oriente, e para poder entrar lá tem que ser como professor de escolinha de futebol.
E então eu tenho que ir embora porque eu tenho que fazer esse curso. E eu tenho que ir porque eu tenho que correr atrás de dinheiro para pagar o curso. Você não tem dinheiro para pagar o curso? Não. Só um minutinho. Fulano, você pode me receber aí no seu comércio? Vem, pastor, vem aqui. Aí levamos o rapaz lá. Fulano, é o seguinte, ele veio fazer missões aqui, ele vai ter que ir embora, porque ele tem que fazer um curso de futebol, de técnico de futebol, e ele tem que correr atrás de dinheiro, então ele vai ter que ir embora. Aí ele, quanto que é? É tanto. Está resolvido. Toma o dinheiro. Mas toma mais tanto para você poder comer, beber, esse negócio todo. Eu me lembro que nós gastamos em 15 dias com aquele trabalho missionário uns 2.800 reais. 2.800 reais. No último dia, eles foram embora. Na terça-feira a gente tinha reunião de oração. Reunião de oração 8 horas. E a gente tinha lá na igreja todo dia uma reunião de oração de 10 às 11 da noite. Uma irmã foi na reunião de oração. E eu estava descendo a escada, ela estava subindo. E ela pegou um cheque e colocou no meu bolso. Pastor, uma oferta para a igreja. Tá, botou no bolso. A gente foi para a reunião das 10 horas. Eu meti a mão no bolso, olhei o cheque. 2.800 reais. O que nós investimos em missão, Deus devolveu. E eu sempre falava para a tesoureira da igreja, ela, pastor, tá difícil, a gente está com problema financeiro, e os missionários mandam dinheiro para o missionário. Mas pastor, manda dinheiro para o missionário, pode mandar. 2 dias depois ela falou, pastor, entrou dinheiro, supriu tudo. O princípio que Deus nos ensina é que ao suprir as necessidades dos outros, Deus assegura que vai suprir também as nossas necessidades. Porque Paulo vai dizer que Deus supre cada uma das nossas necessidades segundo as riquezas em Cristo Jesus. Eu estava lendo um livro de um empresário muito grande que se converteu e ele estava quebrado. E ele quebrou. E ele se converteu. E ele lendo a Bíblia, ele parou nesse texto, dai ser-vos-á dado. E aí ele chegava para a secretária, olha o seguinte, ó, tem aquela igreja lá, doa $10.000 para ela. A secretária, eu não tenho dinheiro, doa o dinheiro. Olha, doa $5.000 para aquela instituição. Doa. Não tem dinheiro, doa. E em menos de 6 meses ele reverteu o quadro e voltou a ser um homem rico. Porque Deus diz que ele supre quem? Quem supre a necessidade. Quem supre a necessidade do outro. Porque quando fazemos isso, nós nos tornamos canais de bênção para a vida das pessoas. E quando nós nos tornamos canais de bênçãos para a vida das pessoas, Deus também se torna canal de bênção para nós. Qual é o impacto da generosidade? No livro de Êxodo, Deus convoca o povo para contribuir, para ofertar generosamente para a construção do tabernáculo. Qual foi a resposta generosa do povo? Em apenas ouro e prata. E trazendo isso para valores atuais. O povo de Israel, só em ouro e prata,
contribuiu generosamente com 547 milhões de reais para construir um tabernáculo. Sem considerar o valor do ouro, o valor de outras pedras preciosas que foram doadas. E foi algo tão impressionante, foi algo tão extraordinário, que Deus mandou a Moisés avisar o povo: para de contribuir. Não precisa mais ofertar, porque já tem o suficiente. O povo foi extremamente generoso, e essa generosidade do povo gerou uma profunda satisfação no coração de Deus. Um menino generosamente ofertou 5 pães e 2 peixinhos. E essa doação de 5 pães e 2 peixinhos impactou a vida de mais de 20 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. E quando a gente olha a Bíblia, a gente vê esses impactos. Deus, ele doou generosamente o seu filho. E a sua oferta impactou o mundo de tal maneira, e por causa da sua doação voluntária, nós estamos sentados aqui hoje. Se não fosse essa oferta generosa de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Deus foi extremamente generoso em doar o que ele tinha de mais precioso. E por causa da sua doação, nossas vidas foram impactadas. Queridos, um coração generoso reflete o caráter generoso de Deus. Um coração generoso, ele vai refletir o caráter generoso de Deus. Deus não é mão fechada, Deus não é mão de vaca. Deus não tem escorpião no bolso. Deus, ele dá em abundância, em fartura, liberalmente. Tudo que ele tem de melhor. Paulo vai dizer: se Deus não poupou o seu próprio filho, mas por nós ele nos entregou, como não nos dará juntamente com ele, com Cristo, todas as coisas? Essa generosidade de Deus é algo extraordinário. Tudo que a gente precisa para a vida, Deus disponibilizou e nos dá. E se você não aproveita, se você não usa, é porque você não quer, é porque você tem coração duro, é porque você é insensível, é porque você não quer se relacionar com esse Deus que é generoso. Porque Ele está de mão aberta, estendido, de braços abertos para você, para te abençoar, para cuidar de você, para te socorrer. Mas você tem coração duro, é egoísta, é vaidoso, é orgulhoso, é soberbo. E você acha que você pode resolver a sua vida, os seus problemas por você mesmo. E você só fica quebrando a cara e com as bênçãos de Deus à sua disposição. Queridos, assim como a generosidade divina, ela é clara e evidente. Essa generosidade divina deve se manifestar também nas nossas vidas, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos o caráter dele, e se nós temos o caráter dele, nós consequentemente devemos ter esse caráter de generosidade, de sermos generosos como seus filhos, de exercer essa prática da generosidade de forma voluntária e amorosa. Queridos, a lei da semeadura, ela é muito clara. Colhemos o que plantamos. Se semearmos pouco, colheremos pouco. E eu volto a repetir, isso não é apenas dinheiro.
Se você buscar pouco a Deus, você vai receber pouco dele. Se você orar pouco, você vai receber pouco. Se você orar muito, você vai receber muito. Se você servir a Deus muito, você vai receber muito. Se você não servir a Deus muito, você vai receber na proporção que você dá. Por isso Jeremias vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar a Deus com intensidade, você vai receber Deus com intensidade. Ele vai se revelar a você, você vai ter experiências profundas, vivas, poderosas, extraordinárias. O céu vai se abrir para você. Mas se você simplesmente abrir a Bíblia de manhã, ler um versículo, se você simplesmente fazer aquela oração de passa bem, passa mal, você não vai receber nada. Porque é na proporção. É na proporção que você semeia, você recebe de volta de Deus. Por isso Paulo vai dizer dessa lei da semeadura, colhemos o que semeamos. Se semeamos pouco, colheremos pouco. Se semearmos muito, colheremos muito. Mas precisamos entender que isto é um ato de fé. Eu preciso acreditar que isso é verdade. Eu preciso acreditar que Deus está falando a verdade. Eu preciso acreditar que Deus cumpre o que Ele está dizendo. Então, investir nossa vida e investir nossos recursos no reino de Deus é um ato de confiança, é um ato de fé e de confiança em Deus, que é o nosso provedor e que Ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades e não vai nos desamparar. Davi disse, sou pobre, fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi o justo mendigar o pão, porque Deus cuida dos seus. Mas você tem que semear. Se você não semear, você não vai colher. Por isso, queridos, precisamos semear com fé, precisamos semear com coragem, precisamos semear crendo na promessa de Deus, que Deus vai nos abençoar. De uma forma que a gente não entende, de uma forma que a gente não compreende, Ele vai nos abençoar, Ele vai abrir portas, Ele vai criar situações. Elias estava no deserto e Deus mandou o corvo dar comida para ele. Deus provê quando a gente decide andar por fé. Quando somos generosos, nós refletimos o caráter de Deus. Refletimos esse caráter generoso de Deus. Então, o nosso grande desafio é sermos generosos. Por quê? Como dizia aquela antiga propaganda, generosidade gera generosidade. Quando doamos com fé, quando doamos com alegria, quando doamos com confiança, demonstramos nossa fé no Deus que cuida de nós. No Deus que cumpre as suas promessas para conosco, no Deus que supre as nossas necessidades. Então, querida, seja generoso. E permita que o caráter de Deus, que o caráter de generosidade de Deus reflita em sua vida. Seja generoso. Tenha um coração generoso. Tenha um coração abençoador. Não há nada mais extraordinário quando a gente usa nossas vidas, quando a gente usa os nossos recursos para generosamente abençoar pessoas e a gente vê que valeu a pena. Que valeu a pena muitas vezes a gente deixar de ter determinadas coisas para que o outro pudesse ter. Que valeu a pena investir. Então, querido e querida, seja generoso, tenha um coração generoso
Porque como o apóstolo Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria, quem tem prazer em contribuir. A igreja primitiva doava tudo, entregava tudo e não passou necessidade. E Deus supria as necessidades da igreja primitiva, eles mesmo dando tudo que tinham. E aquele Deus é o mesmo Deus hoje, que supre da mesma forma. Curve a sua cabeça, se coloque diante de Deus.